volta de Jesus. Infelizmente, é a realidade aqui da nossa denominação. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa a esta palavra? Se vocês quiserem, fica à vontade aí. Não, assim, sabe, Pedrosa, eu fiquei chocado com isso aí. Chocadíssimo. Porque eu sei que o gestor presidente da IEADPE faz coisas infinitamente maior, tá? Mas como é que você descobre? Você descobre indiretamente, não é? Tem uma célebre frase dele, aliás, uma não, várias, viu, irmãos, que ele diz o seguinte: na terra que eu piso, nem grama nasce. E ele diz com uma arrogância tremenda. Aí ele diz: obreiro que me desobedecer, eu piso no pescoço, separo a cabeça do tronco. A minha bota, aí outra frase, a minha bota é pesada, grande e larga. Quando eu piso no pescoço, só tiro quando sangra. Meu irmão, que violência é essa, meu irmão? Então, ele assim, né, ele proíbe, por exemplo, Pedrosa, na justiça ele disse que não proibia, mas todos viram que o Natanael Balé, que eu falei, o próprio Eurico, deputado, foi para a igreja Novas de Paz, Sim. não Novas de Paz, não, o de Silas Malafaia, como é o nome dela aqui? ADVEC. Vitória em Cristo. Pronto, o Vitória em Cristo, parece que foi uma dessas daí, né? Ele disse, olha, esse cidadão está proibido de ter oportunidade e de ser apresentado até que se reporte a CONADEP para se explicar. Tá entendendo? É a mesma arrogância desse cidadão aí que é sem palavras. Isso não existe. Anthony, tem alguma coisa a acrescentar, Anthony? Sim, aqui nós estamos, para deixar mais claro também para os nossos inscritos, que estamos aqui não é falando mal de ministério nenhum. Porque eu amo os meus irmãos, o ministério qual eu faço parte, que conheci, é o único na minha vida até hoje, não fui para outro ministério ainda. Amo o meu ministério, amo as pessoas. Não estamos aqui para denegrir a imagem de ninguém, nem tampouco da instituição, que a instituição não tem culpa. Mas sim, os que tomam de conta dela, que se apossaram. São desses que nós estamos aqui falando o que eles fazem de errado. Só isso, para esclarecer aos nossos irmãos, que não estamos aqui para falar mal de ninguém, mas para falar a verdade. Se a verdade dói, não podemos fazer nada. Justamente. A verdade, ela tem essas características, né? Na realidade, ela dói no começo, mas como ela é a verdade, ela vai fazer um processo de sanar as feridas, curar o ambiente, porque é a verdade. E a verdade sempre prevalece. Deixa eu botar outra coisa aqui, que eu separei aqui para a gente falar. Já que a gente está falando de ditadura... No sábado da ceia, não passa aí, vai... Eu vou excluir isso aqui, porque como eu estou no StreamYard, aí eu tenho que fazer por partes, tá certo? Eu tenho que fazer por partes para a gente falar. A gente está falando de ditadura, tá certo? Ditadura. E quando eu estou falando de ditadura, eu tenho que mostrar esse vídeo aqui. Eu não posso deixar de mostrar esse vídeo aqui, já que eu estou falando de ditadura. Peraí, viu? Deixa eu só tirar o ambiente aqui para deixar a tela mais larga aqui para a gente. Olha para aqui. Se é algum cristão, fique calado e saia da minha presença. Quando eu vejo alguém muito cheio de razão, eu digo, vá ver se o nome dele está lá no livro da igreja como dizimista. Não está, então não tem valor para mim. Pode ser ele que for, para mim não vale uma prata furada. Olha aí. Pronto.
Como é que essa obra cresce? Como é que a gente paga os impostos prediais? Como é que a gente ajuda as viúvas, os carentes, os necessitados, se você não contribui? Então você é um parasita, é uma parasita na obra. É o quê, rapaz? Não tem outra linguagem, não tem outra expressão. Tem, irmão. Tem, irmão. Tem outra linguagem, sim. Tem outra linguagem, sim, irmão. Não precisava disso, não. Olha, eu gostaria de que vocês tecessem um comentário sobre esse tipo de ditadura aí. A ditadura do dízimo. Tá bom? A gente vai passar alguns minutos aqui para falar sobre a ditadura do dízimo. Aí eu pergunto ao Josué, e depois o Anthony complementa. E aí, Josué, o que é que você achou? Ele foi infeliz nessa colocação aí que ele falou? Dê as suas considerações aí. Eu vi, assim que eu vi esse vídeo, me deu assim um místico de revolta, mas depois, agora, me deu pena, né? Porque Paulo escrevendo aos Éfesos, ele disse, né? Porque pela graça sois salvos, Justamente. por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Pedro, escrevendo, ele disse, olha, sabendo que não foi como com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. Cante! Ô, glória! Né? O salmista, escrevendo, disse, olha, ninguém pelas riquezas de suas fazendas, ou de sua fazenda, e diga-se aí, presbítero Pedrosa, irmão Anthony e demais irmãos que estão na live, fazenda é toda a riqueza da pessoa. É o que a pessoa tem a ver de bens, de créditos, de valores. Disse, olha, se esgotaria... Eu fiz até, presbítero Pedrosa, um vídeo sobre isso, e mostrei que hoje o homem mais rico do planeta está na cifra, me parece que é mais de 200 bilhões de dólares, que é o Elon Musk. Se aqui nós temos 215 milhões de brasileiros, irmãos, se você pegar a fortuna, a fazenda desse Elon Musk, e dividir por cada brasileiro, dará mais de 5 mil reais para cada um, mais de $1.000. Eu fiz essa conta. Então, os homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, disseram isso para nós. Infelizmente, vem esses homens hoje que se dizem... amigos, para mim esses homens perderam a noção, o rumo do caminho, porque isso é uma afronta ao que existe de mais sagrado, ao que existe, glórias a Deus, ao que existe, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Como é que Deus envia Jesus, o seu único filho, paga o preço, doa a sua vida? Eu vi, amigo Pedrosa e irmão Anthony, uma explicação tão simples, meus irmãos, aí num programa de televisão, que fugia, o cidadão que deu a explicação, glórias a Deus, fugia daquele estereótipo de pastor, gravata, Bíblia e arrogância. O jovem estava de mangas de camisa e disse, olha, veja bem, você sabe por que Jesus, quando estava próximo a entregar sua vida, ele disse, Pai, glórias a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Jesus disse, gritou, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ô, glória! Cante! Sem que eu beba. E aquele pregador, irmão, explicava, disse, olha, Jesus não estava com medo da lança que havia de furá-lo. Jesus não estava com medo da coroa de espinho que estava, por certo, doendo, né?
E aí eu estou só acrescentando mais aí a lança e essa coroa de espinho. Mas o que ele disse foi o seguinte: você sabe qual foi a maior dor que Jesus disse? Pai, se possível, Pai, passa de mim este cálice sem que eu beba, porque naquela hora ali estava todos os nossos pecados, as nossas transgressões Não é? sobre ele. E a Bíblia Glória. diz que o que separa o homem de Deus é o pecado, meus irmãos. É. E Jesus sentiu o peso do pecado. Naquela hora, o Pai separou-se dele para salvar a nossa alma, presbítero Pedrosa. É. Glória a Deus. E vem uma expressão dessa, meu irmão, de um Vem pastor um tão ser humano, assim. rapaz. É inconcebível, meu irmão. Não É vale uma inconcebível. prata furada, né? Não vale uma prata furada, né? Ele dizendo que a gente que não dá dízimo não vale uma prata furada, né? Impressionante, rapaz. Dê uma palavra para os irmãos que ouviram essa pregação dele. Dê uma palavra para esses irmãos que ouviram essa pregação dele e agora estão com a mente cauterizada nessa questão do dízimo. Qual é o teu conselho para as pessoas que ainda hoje praticam o dízimo? Dê um conselho aí a essa turma, esse pessoal. Você diz Eu? Não, o reverendo Josué, depois você na sequência. Olhe, Pedrosa, você falando isso, eu me reportei agora à oração sacerdotal de Jesus. Você sabe que na igreja a gente passa muitas dificuldades, não é? Às vezes levantam-se irmão contra irmão. Por exemplo, essa turma que chega aí diz que você é filho do diabo, está perseguindo os homens de Deus, que a sua alma vai ser lançada no inferno. Tá entendendo? Porque você... teve um comentário no meu canal muito interessante, que a pessoa disse, olha, quando Adão comeu a árvore do conhecimento, foi expulso do jardim. Aí a pessoa parafraseou e disse, quando você adquire conhecimento nessas igrejas, você é expulso. Veja que profundidade de entendimento. Então, meus irmãos, essa oportunidade eu queria dizer a vocês, olha, o dinheiro não leva ninguém para o céu. Você foi comprado com o precioso sangue de Jesus Cristo, conforme as referências que eu já citei, não é? Quando alguém questionar a salvação é pessoal, é intransferível. Lá em João, capítulo 17, Jesus orou por você. Há 2000 anos atrás, ele disse, olha, Pai, glórias a Deus, eu te peço, não somente por esses, Pai, que aqui estão, os 12 discípulos, mas por aqueles que, pelas suas palavras, pelos seus testemunhos, hão de crer em meu nome. Há 2000 anos atrás, há um salmo que diz, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Como é, amigo Pedrosa, meus irmãos, que agora vêm esses doutrinadores, ditos, entre aspas, pastores, porque não são pastores. Pastor cuida da ovelha, deixa 99, vai buscar. Olha, eu poderia aqui citar várias referências. Aquele dono da fazenda que deixou os trabalhadores, o dono da vinha, os talentos. Jesus vai cobrar deles. Por quê? Estão vendendo, igual a Igreja Católica, não é? Um pedacinho no céu. Mas, saiba você, então, quando a luta crescia, amigo Pedrosa, eu me lembrava, a minha vitória está em Cristo, porque há 2000 anos atrás, Jesus orou por mim. Então, independentemente de que alguém diga que se você não pagar o dízimo, você é ladrão, se você não pagar o dízimo, você está em falta diante de Deus, vai para o inferno. Como ele disse aí, essa obra, como é que essa obra cresce? Aí eu pergunto, meu irmão, o culto a Deus precisa de templo? Não, o templo, essa organização é uma organização humana, é até necessária para que haja, né, uma maior, assim, vamos dizer, administração dos recursos, mas que tudo seja voltado
para o bem-estar espiritual de cada ovelha. O objetivo é isso. Quando foge, esse pessoal, amigo Pedrosa, ditos pastores, estão fora dos mandamentos de Jesus. Portanto, concluindo, lembre-se que Deus mandou Jesus, não lhe cobrou um centavo, não lhe impôs nenhuma condição. A única condição é crer no nome de Jesus, que foi enviado por Deus, aceitar o seu sacrifício, confessar os seus pecados. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então esses homens estão, sabe o que, Pedrosa? Isso é demônio, meu irmão. Eu desviado, né? Estão desviados. Porque, sabe por que é demônio? Sabe por que é demônio? Ah, não, mas esse pastor está endemoniado. Tá, meu irmão, isso é demônio. Por quê? Pedro estava lado a lado com Jesus, e de repente, quando Jesus começou a falar do sacrifício que ele havia de passar, Pedro disse: não, mestre, nada disso te acontecerá. Palavras bonitas e boas e aparentemente confortáveis. Jesus disse: para trás de mim, quem? Satanás. Amém. E ainda hoje ele usa quem se deixa usar por ele. É isso mesmo. Ainda hoje, Pai do céu, Jesus está falando as mesmas frases para quem se deixa usar por Satanás. Boa colocação, Josué. Anthony, quem não der dízimo não vale uma prata furada para o pastor José Carlos de Lima. Tá certo negócio desse, tá? Olha, meu irmão, quando eu vi este vídeo, chega a me doer no coração. Eu digo: meu Deus, como é que esse cidadão se diz pastor e diz uma coisa dessa? Então quer dizer que a Bíblia para ele não vale nada, ou ele nunca leu a Bíblia, nunca estudou a Bíblia. Porque nós tínhamos uma dívida muito grande, mas a dívida foi rasgada, a cédula foi rasgada. Ou seja, não devemos nada. Mas se referindo a esse cidadão daí, que é até vergonhoso chamar ele de pastor mediante os pastores honestos, é muito triste ver uma colocação dessa se referindo a uma pessoa. Quanto vale uma vida? O dízimo. Para ele é o dinheiro. Para Jesus foi a própria vida dele. Quando a gente vê pessoas assim, feito esse larápio, a gente fica um pouco indignado, porque nós somos seres humanos. E vendo tantas coisas erradas esse povo fazendo, que se dizem ser servo de Deus, mas que exploram o povo, eu acho que eles não têm na Bíblia Tiago 1,27. Quando eu vejo um pastor desfilando com um carro importado de 1.300.000, posso dizer o nome? Pode. O cidadão que era para vir dele, o exemplo para todos os pastores da convenção dele. O pastor José Wellington, o pai. E eu fiz uma pergunta no vídeo, que já fez falando sobre esse carro. Quantas cestas básicas ele compraria com o dinheiro desse carro para matar a fome do povo? Mas ele prefere ficar desfilando de carro importado, qual o dinheiro não saiu do bolso dele. Mediante tantas coisas erradas, eu acredito que foi Deus que me inspirou a fazer uma série falando sobre dízimo, para ver se o povo acorda. Dízimo nunca foi dinheiro. Vocês que estão assistindo agora esta live, eu desafio todos os pastores, todos vocês, me mostrem aonde está escrito que Deus mandou levar dízimo em dinheiro. O crente, ele antes de ser crente, digamos, se ele não nasceu no berço evangélico, eu sou acostumado a dizer que é como se fosse um boi brabo. Mas quando aceita Jesus, ele fica bobo.
o pastor manda nele. E ele passa a ser aquela ovelhinha de cabeça baixa. Tudo que sai no púlpito, ele não vai verificar e engole tudo que sai dali. Mas esquece que ali tem pessoas que estão ali para fazer a cabeça dele, para manter o luxo dele. E ele vai te dizer coisas para você acreditar que você ser escravo dele. Por causa disso, eu comecei a fazer essa série de vídeos. E também tem o crente papagaio. É aquele que escuta no púlpito, mas não vai verificar se é aquilo que foi dito. Esse é o crente papagaio. E vai vir um vídeo falando dos crentes papagaio. E nessa série de vídeos, irmão Pedrosa e irmão Josué, eu vou trazer a origem do dízimo. Quando surgiu? E vocês vão ver que todos vocês são enganados até hoje, dando dinheiro a esses larápios. Porque a primeira referência bíblica é em Gênesis 14. Se não estou enganado, o presbítero aí, Pedrosa, pode me corrigir se eu estou enganado. Tá certo. A segunda é em Gênesis 28. Mas que século é aquele? Século 17, 16, mais ou menos isso. E será que já tinha o nome dízimo nesse tempo? Não tinha. Isso vai vir nos próximos vídeos. E eu vou trazer a raiz e o alfabeto que saiu o nome dízimo. Amém. Vocês todos são enganados. Então, se o seu pastor, ele é um homem de Deus, ele está empregando todos os recursos que entram na obra. E a maior obra para se empregar os recursos é nas pessoas. Não é em suntuosos templos que hoje são caça-níqueis, mas na vida daqueles que estão precisando. Como Tiago 1,27 diz, qual é a verdadeira religião? Então, meu irmão Pedrosa, vem muita coisa por aí para nós falarmos, meu amado. Amém. Olha, qualquer coisa pode me atrapalhar, porque eu perdi a minha voz, irmão Josué sabe. Passei uns tempos no hospital, feito um boneco, vegetando em cima de uma cama. Misericórdia. Mas Deus me tirou de lá. Eu não falava nada. Ele me deu minha voz 10 vezes mais. Será que é para mim ficar calado contra ele, a favor desses larápios? Deus me deu 10 vezes mais para falar mesmo. É isso mesmo. Isso mesmo. Cante! Ô, glória!